Saudações vascaínas, começando aí mais um Aqui é Vasco. Desde já peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu like, dê a sua moral ao canal que é novo no YouTube. Não esqueça também de acionar o sininho de notificações, que é muito importante para que vocês venham sempre receber os avisos do YouTube quando estivermos gravando novos vídeos. Bem, então vamos falar sobre a derrota, mais uma derrota vergonhosa de ontem contra a equipe do Red Bull Bragantino por 4-1, né? Essa derrota aí que o Vasco teve, né? E que pesou e muito. Para quem achou que o Vasco tinha, né? Que tinha sido vergonha ter perdido aí para o Curitiba na partida anterior por 1-0 em casa, né? Comparado ao jogo de ontem, ao resultado principalmente, foi bem mais vexatório ainda, porque foi por 4-1, né? Então foi mais uma derrota aí, e que agora liga o sinal de alerta mais ainda, porque o Vasco, né, com essa derrota de ontem, o Vasco se encontra aí na porta da zona, podendo entrar já na zona do rebaixamento hoje, né? Porque hoje tivemos os jogos de ontem, que de certa forma, como que foi o jogo do Curitiba, onde o Curitiba empatou com o Fluminense por 3-3, né? O Curitiba que bem ou mal vem reagindo, venceu de nós por 1-0 e ontem chegou a abrir 2-0 contra o Fluminense, mas que cedeu o empate. Inclusive foi uma grande partida, né? E o Fluminense buscou o empate, o Curitiba ali quase que vence no final. O Fluminense no final da partida empatou o jogo, o que acabou aí de certa forma até ajudando também o Vasco, né? Porque o Curitiba com isso não se distanciou mais, não subiu mais, né? Curitiba que já ultrapassou o Botafogo, que é o lanterna, que praticamente já está rebaixado. O Curitiba, mesmo com esse empate, ultrapassou o Botafogo e também ultrapassou a equipe do Goiás. O Goiás que joga hoje com o Ceará, né? Esse jogo também aí que tem uma certa influência na tabela, que o Goiás joga em casa. O Goiás está ali está na penúltima colocação, mas vencendo hoje já passa novamente o Curitiba. Enfim, então essas situações que envolvem a tabela, né? E temos aí o jogo crucial, que é o jogo de hoje do Fortaleza, né? Porque o Fortaleza, sabemos que o Fortaleza agora está aí, é o primeiro time que abre a zona do rebaixamento, com 32 pontos, está abaixo de nós, com uma vitória a menos. Então infelizmente agora temos que secar aí, né, a equipe do Fortaleza, que enfrenta o Santos hoje em casa. É um jogo aí considerado difícil, porque o Santos vem muito bem, o Santos ainda briga ali por uma vaga na Libertadores, e o Santos vem fazendo uma ótima campanha, inclusive está aí na final da Libertadores, mas que tem brigado sim pelo brasileiro e está aí mostrando, né? Enfim, então agora com essa derrota de ontem, o Vasco tem que ligar aí, tem que ficar mais atento ainda e buscar o quanto antes voltar a vencer, porque ficou mais ainda, se encontra mais ameaçada ainda a equipe com essa derrota vexatória de ontem. Então, falando agora da derrota de ontem, né, vamos fazer uma breve análise do que foi esse jogo de ontem, né, dessa derrota por 4-1. Tivemos aí, né, foi um jogo onde o Red Bull Bragantino começa melhor, a equipe do Bragantino com mais volume de jogo, mais posse de bola, né, a equipe do Bragantino ali com muita liberdade, né, muita liberdade em tocar a bola. O Vasco fez a marcação, ao meu ver, a marcação não pressão, a marcação muito espaçada, então permitindo que a equipe do Red Bull Bragantino trocasse passes ali e se aproximasse de nossa área. Então a equipe do Bragantino que tem bons jogadores ali, né? Como é o Claudinho, que fez aí 2 gols, é um jogador que se movimenta muito, um jogador que faz a bola girar, um jogador que chega no fundo, cruza, enfim, um jogador completo, e tem mostrou ontem, fez uma bela partida. Temos também o outro jogador, Elinho, jogador também que se movimenta muito, e um jogador que
que explorou ali muito, principalmente o lado esquerdo, né, de ataque do Red Bull Bragantino. O Bragantino estava atacando muito pelo aquele lado ali, o lado direito da defesa do Vasco, explorando muito aquele lado. Então foi onde foi justamente ali, né, dali que saiu o gol, surgiu o gol do Red Bull Bragantino, uma bola alçada ali, cruzada, onde o jogador do Bragantino ali, o jogador Ramires entra e cabeceia, né? Cabeceia, se antecipa ali ao jogador, ao Neto Borges. O Neto Borges, para mim, que na minha opinião, ontem fez uma péssima partida. E esse primeiro gol do Red Bull Bragantino, ali foi a falha de marcação, justamente a falha dele, de posicionamento. Então ali o Bragantino abre o marcador fazendo 1-0 ali, no momento ali, no jogo. E aí, né, mesmo assim, o Bragantino continua melhor, continua administrando o jogo, continua trocando passes com facilidade ainda, né? O Vasco não conseguindo sair, marcando, cercando a equipe do Bragantino, mas não de forma eficiente. E aí o Luxemburgo resolve, né? Resolve ali já... O Luxemburgo resolve já aos 30 minutos, vendo essa dificuldade do Vasco para sair, né? Para tentar sair para o jogo e tentar ali bloquear, né, a troca de passes do Red Bull Bragantino, que o Bragantino estava muito bem, estava envolvendo de certa forma o Vasco. Ele resolve aos 30 minutos já tirar ali o jogador, já tirar o Juninho e colocar, no caso, colocar o Pikachu, né? O Pikachu foi uma substituição que, ao meu ver, até surtiu efeito, que aí o Pikachu entra, né? Pikachu, que é um jogador que sai mais pro jogo, e ali surtiu um certo efeito, pelo menos a parte de organização. O Vasco se organizou mais ali no meio de campo, né? Então o Vasco ali meio que bloqueou, começou a marcar melhor e tentar sair um pouco, né? Justamente com o próprio Pikachu. Então foi uma substituição que surtiu um pouco de efeito. Com isso o Vasco conseguiu ali, de certa forma, se organizar e segurar mais ali, impedir que o Red Bull Bragantino se aproximasse mais ali da parte ali defensiva do Vasco e da área do Vasco, igualando um pouco o jogo. E com isso, né, termina o primeiro tempo, mas o Red Bull bem melhor, né? O Red Bull com bem mais posse de bola, bem mais envolvente, com 1-0, né, na partida, tanto que a finalização no primeiro tempo termina ali com 10 finalizações do Red Bull Bragantino e apenas 2 do Vasco, mostrando realmente o que foi o jogo. E aí no segundo tempo, né, o Luxemburgo também resolve tirar ali o Caio Lopes, que para mim não comprometeu, né, mas na minha opinião essa substituição foi mais por ter colocado ali um jogador mais ofensivo, onde ele coloca o Carlinhos no lugar do Caio Lopes e também tira o Thales Magno, né? Thales Magno, que mais uma vez fez uma partida muito apagada, né? Onde quase não criou, praticamente não fez nada na partida. Então ele saiu para a entrada ali do Vinícius, né? E aí com isso o Vasco, né, por ter aí, são jogadores mais ofensivos, o Vinícius, que é um jogador mais agudo, que cai mais pelas pontas, e onde eu também vi um certo, que surtiu-se um certo efeito, porque ali o Vasco começou a sair mais para o jogo, claro, estando atrás do marcador, o Vasco sai mais para o jogo, né? O Carlinhos pelo lado esquerdo e o Vinícius pelo lado direito, né? E o Carlinhos, que é um jogador que, bem ou mal, é um jogador que vai para cima, é um jogador que arrisca. E já o Vinícius pelo lado direito, né? O Vinícius é um jogador rápido, um jogador também do 1 contra 1, né? Um jogador que tenta criar em jogadas individuais, mas é um jogador que tem perdido muita bola, é um jogador que ele não joga de cabeça em pé, né? Ele tem essa dificuldade, com isso ele perde muitas bolas na jogada individual, e ontem mais uma vez ele tentou, mas não teve muito sucesso nessas jogadas. Já o Carlinhos, né, como podemos ver ali aos 32 minutos, ele chuta uma bola de fora da área, onde o goleiro do Red Bull Bragantino espalma, né, falha e larga ali no pé do Gabriel Peck, né? Gabriel Peck, que também entrou bem, né, dentro das possibilidades do possível. É um jogador muito esforçado, um jogador que
que bem ou mal, um jogador que parte para cima, um jogador ousado, habilidoso e que mais uma vez dentro do possível fez até um bom jogo, não comprometeu, né? Foi um dos poucos até que eu diria que jogou alguma coisa, né? Foi ali aproveitando aí o rebote do goleiro, diminuiu. E aí a partir daí o Vasco buscando ali, né? Foi um gol que deu um certo ânimo, deu uma esperança ali ao Vasco, né? Para buscar o empate. E a partir desse gol o Vasco realmente começou a sair mais para o jogo, começou ali meio que pressionar a equipe do Red Bull, né? Buscando o empate. E ali o Vasco obteve uma certa melhora, mas aí aos 41 minutos, numa bobeada ali do André, né? O André que vira e mexe tem aí, né? Que tem aí, comete essas falhas em querer sair jogando. Ele é um bom jogador até que tem oscilado, mas que faz bons jogos, mas que e vira e mexe ele dá essa bobeada que é querer sair jogando, prende muita bola às vezes em alguns momentos, como foi que aconteceu, né? Ele prende a bola ali, ele tenta segurar muita bola, sair jogando, e aí como ele demora, ele perde, é pressionado pelo jogador do Red Bull Bragantino, e ali hoje origina ali o segundo gol, no caso, né? O terceiro gol do Red Bull Bragantino, que foi justamente o jogador Claudinho, que fez um grande jogo, é um grande jogador, chuta ali de fora da área, a bola ainda desvia no Erle, e aí, sem chance de defesa para o Fernando Miguel, faz ali, né, o gol do Red Bull Bragantino. E teve então essa falha individual aí do André, o André que tem que tomar esse puxão de orelha aí, não pode dar esses vacilos, é um jogador que tem esse problema, não pode demorar tanto a sair jogando, a tocar a bola, coisa que ele tem esse hábito já, e ontem mais uma vez ele comprometeu, no momento que o Vasco estava até bem buscando ainda, estava vivo na partida, então bota aí na conta dele aí também, esse erro individual do André. E teve um gol também, né, um lance que acho até inaceitável, né, foi justamente o segundo gol, que é onde a equipe do Red Bull Bragantino ali, uma jogada ensaiada, um escanteio da direita, né? Onde o jogador Claudinho, justamente esse melhor jogador do Red Bull Bragantino, que ontem acabou com o jogo, ganhou até o prêmio de melhor jogador, foi considerado o melhor craque da partida, onde ele livre ali no meio da área, ninguém, né? A zaga do Vasco toda esperava um cruzamento ali, um cruzamento para o meio da área, mas ninguém marcando, ele livre ali, que ainda tem todo o tempo do mundo para dominar a bola e dar um chute ali, né? Um chute colocado forte, preciso, no ângulo do Fernando Miguel ali, sem chances também para Fernando Miguel, onde foi um lance que eu considero sim inaceitável, porque foi uma bola vindo, né, da linha de fundo, uma bola que viajou, então é inaceitável que nenhum jogador do Vasco tenha chegado naquela bola ali, o jogador tenha tido tempo para dominar ainda, mesmo que rapidamente chutar e ali fazer um belo gol, mais um gol aí, né? Um gol que foi uma bobeada e que não pode acontecer, uma jogada individual, né? É até um mérito do adversário, mas que foi sim um grande erro do Vasco ali de marcação e que não pode acontecer, então que sirva como lição aí, né? Esse gol aí, essa falta de atenção da zaga do Vasco, a zaga do Vasco também que ontem, né, esteve a zaga lenta, né? É uma zaga muito lenta, principalmente o Werner, um zagueiro lento. Eu acho que o Werner não tem condições de ser titular, então acho que o Luxemburgo tem que se atentar a isso também, é um zagueiro lento, e o Castan também ontem não fez um bom jogo, então a zaga do Vasco ontem foi envolvida na partida, não mostrou a eficiência que vinha mostrando nas partidas anteriores, né? Principalmente do jogo do Botafogo para trás. Então, foram essas situações que pesaram muito ontem nessa partida. E ainda teve o quarto gol, né, uma falta ali na entrada da área, onde o jogador do Red Bull Bragantino bateu muito bem, né, fazendo o quarto gol da equipe do Bragantino aos 47 do segundo tempo, né, uma falta ali
indefensável, né? Mas que eu achei que o Fernando Miguel pelo menos tinha que ter ido naquela bola também ali, ele só olha. Creio eu que foi mais pela barreira, a barreira para mim também foi formada ali, foi colocada ali de forma errada, né? Porque aquela bola ali foi uma cobrança bem batida do jogador do Red Bull Bragantino, mas que a barreira acho que falhou, né? E ali pelo que pareceu ali, o Fernando Miguel estava com a visão encoberta e por isso ele não chegou nem a ir na bola, nem a pular na bola, para tentar pelo menos defender a bola, mas que ao meu ver foi uma bela cobrança, foi até uma bola indefensável, mas que pelo menos o goleiro, acho que o goleiro tem que ir em todas as bolas, e Fernando Miguel nem na bola foi, só deu um passo para o lado e meio que se entregou ali no lance, né? Que foi o quarto gol ali, que fechou o caixão do Vasco, esse gol, né, de falta da equipe do Bragantino. Então é isso, né? Esse foi o pequeno resumo dessa partida de ontem, vexatória, e que o Vasco agora tem, né, que está aí, né, até secando hoje a equipe do Fortaleza, porque o Fortaleza vencendo ultrapassa o Vasco. O Vasco entra aí na zona do rebaixamento, então foi uma derrota aí que pesou e muito, e que o Vasco agora tem que estar treinando, tem que melhorar e muito para a próxima partida, que é contra agora o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro que vem aí muito bem, que empatou o seu jogo ontem com o Grêmio fora de casa por 1-1, é o terceiro colocado no campeonato. A equipe do Atlético Mineiro tem uma grande equipe, apesar que o jogo vai ser em São Januário no fim de semana, mas o Vasco tem que melhorar e muito para essa partida, que será importantíssima vencer, né? Voltar a vencer para estar aí sim se afastando, né, da zona do rebaixamento, que se tornou ainda mais perigosa com essa derrota de hoje. Então é isso aí, galera, salve, salve. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, né? Com certeza, né? Ninguém gostou aí da atuação do time, atuação vexatória. Então deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa partida. Enfim, de tudo que vocês quiserem, né? Que é importante. Salve, salve, saudações vascaínas, tamo juntos. Valeu.